Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo. Quero compartilhar um pouquinho com vocês o que aconteceu comigo e por que eu estou passando por tratamentos médicos. Primeiramente, o que eu tive foi um surto de psicose. Até um tempo atrás eu já sabia que eu era meio bipolar e também eu tive depressão. Eu não aceitava que eu tinha depressão, eu não aceitava que eu tinha ansiedade, eu não aceitava que eu estava precisando de um cuidado aí da minha saúde. Para mim, para resolver esses problemas, eu acreditava que eu tinha que me mudar dessa cidade, que o problema era essa cidade. Mas, na verdade, o problema não era essa cidade e nem estava nessa cidade. O problema estava aqui dentro de mim. Só que eu não conseguia ter a coragem e a capacidade de aceitar que eu tinha depressão, aceitar que eu tinha ansiedade, aceitar que eu era bipolar, tá? Na verdade, eu ainda sou meio bipolar, sabe? No mesmo tempo que eu tô bem, eu não tô. Então, aceitar isso. E foi quando eu tive esse surto de psicose lá em São Paulo, em uma cidade onde eu não tive nenhuma base, onde eu perdi todas as minhas bases familiares, onde eu morei nas ruas de São Paulo, onde eu andei descalço nas ruas, aonde eu procurava um abrigo e não tinha ninguém ali para me acolher, igual aqui na cidade tem. Em primeiro momento, lá em SP, eu achava que, por ser uma cidade grande, por ter uma estrutura maior, poderia ter a possibilidade de ter várias possibilidades para a Ela Cauã, sou eu, existir lá. Porque aqui era muito pequeno para mim, para a minha visão do meu eu passado. E eu achava que eu tinha que me moldar aqui para mim caber. Só que na realidade não era nada disso. Lá em SP tem muitas oportunidades, não é mentira. Só que você precisa ter estruturas. O que é ter estruturas? É você ter estrutura, você ter alguns amigos, você ter aonde morar, você ter aonde comer, você ter amigos ao redor, porque não adianta nada você sair de um lugar onde você tem uma base para você ir atrás de construir uma base. O que é uma base, gente? Uma base é base familiar, base de amizades, bases de religiões. Agora pensa comigo. Eu saí daqui aonde eu tinha estruturas, tá? Com apenas o dinheiro da passagem, para chegar lá em São Paulo, para encontrar bases formadas. Consegui encontrar bases formadas, só que com o tempo eu entendi que eu tinha que encerrar aquilo dali que era uma base formada, maravilhosa, me deu todo o apoio que eu precisava naquele momento, só que começou a pesar, começou a não ser mais leve. E eu entendi que ali em SP já tinha dado o meu tempo. Que o meu lugar realmente era aqui em Minas Gerais, aqui na minha cidade natal, aqui em Sacramento, Minas Gerais. Eu aprendi muitas coisas em SP que já tinham aqui, só que lá eu enxerguei isso de uma outra visão.
de um outro ponto de vista. Eu acredito que tudo na nossa vida tem um porquê. E quando a gente começa a se perguntar o porquê isso aconteceu, que aprendizado eu tenho que ter, eu tive que ter para isso tudo acontecer, para gerar tudo isso, a gente começa a entender que o nosso propósito, ele é pequeno. Ele não é grande, você não precisa de uma cidade grande para você ser reconhecido. E na minha cabeça, eu ainda precisava estar em uma cidade grande para ser reconhecida. E quando eu cheguei aqui em Sacramento, eu entendi, olha que pôr do sol lindo. Eu entendi que eu fui reconhecida. Eu comecei a ver o quanto eu era querida para todos aqui em Sacramento. E isso me encheu o meu coração de alegria e de muita gratidão. E quando eu notei esse reconhecimento, eu vi esse reconhecimento de todos vocês que rezou, que fez orações, que de qualquer forma contribuiu para a minha existência. Eu falo que eu ressurgi da cinza, gente. Eu revivi graças a você que orou, graças a você que rezou, graças a você que teve fé naquele Criador maior, que hoje eu estou aqui, pronta e também revigorada para cumprir o meu propósito de vida com todos que estiverem também preparados para subir junto nessa linha reta de conexão com a fonte criadora de tudo que é. E esse foi mais um vídeo. Já curte, comenta, compartilha e tenha toda a certeza do mundo. Eu amo todos vocês.